Pode ir? A paz, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, amém? Vamos adorar o Senhor, agradecer a Deus por mais esse dia, mais esse culto. Esse dia já está acabando, mas maravilhoso é estar aqui na presença de Deus, adorando o Senhor aqui nessa noite. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Nós bendizemos o Teu nome, Pai. Quero convidar você a adorar o Senhor. Pedir para você agora não olhar para o seu lado, não se atentar ao que está do seu redor, mas focar na presença de Deus agora, adorar o Senhor. Nós te amamos, te adoramos, Jesus. Diga para Ele palavras de amor. Jesus, eu te amo, Pai. Oh, como eu te amo, Jesus. Nós temos que nos lembrar do amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Ele morreu na cruz para nos libertar do pecado, para nos trazer salvação. Adore a Ele, adore. Te adoramos, Tu és santo, nos rendemos a Ti, Jesus. Usa minhas mãos para curar, usa minha voz para te adorar, usa os meus pés para caminhar
e os meus olhos pra te ver, Jesus. Usa-me, Senhor, usa minhas mãos pra curar, usa minha voz pra te adorar, usa os meus pés pra caminhar e os meus olhos pra te ver, Jesus. A tua palavra é vida, que me molda e me mostra quem tu és. Inexplicável amor, me entrego por inteiro. Quero morrer pra mim mesmo. A tua palavra é vida, que me molda e me mostra quem tu és. Inexplicável amor, me entrego por inteiro. Quero morrer pra mim mesmo, pra te adorar, Jesus. Me envolver em ti, pra que vejam tua luz em mim, até que seja pra te adorar, Jesus. Me envolver em ti, pra que vejam tua luz em mim, até que sejas meu tudo. A tua palavra é vida, que me molda e me mostra quem tu és. Inexplicável amor, me entrego por inteiro. Quero morrer pra mim mesmo, pra te adorar, Jesus. Me envolver em ti, pra que vejam sua luz em mim, até que sejas meu tudo, Jesus, pra te adorar, Jesus. Me envolver em ti, pra que vejam tua luz em mim, até que sejas meu tudo. E eu me prostro aos seus pés. Você pode dizer isso pra ele? E te dou meu coração. Quero viver em tua presença e fazer tua vontade. Eu me prostro aos seus pés, te entrego a minha vida, porque já não vivo eu, mas hoje Cristo vive em mim, pra te adorar, Jesus. Me envolver em ti, pra que vejam tua luz em mim, até que sejas meu tudo, Jesus.
te adorar, Jesus, me envolver em ti, para que vejam tua luz em mim, até que seja meu tudo. Você pode dizer isso para Ele? Pra te adorar, Jesus, me envolver em ti, para que vejam tua luz em mim, até que seja meu tudo. Aleluia, amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Fale com Ele, adore a Ele. O que você tem para entregar hoje em adoração? O que você tem? O que você veio aqui para entregar hoje em adoração a Ele? Pensa nisso. Oh Pai, nós te adoramos, Jesus. Nada novo achei pra dizer, então como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Continue adorando o Senhor. A resposta a ti, há uma canção, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Quero que você cante isso, diga para Ele. Em meu coração
não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar com tudo que tenho. Jesus, adore Ele, adore o Senhor. Sei, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, Pai, e nós te adoramos. Santo, santo. Você pode dizer isso para Ele? Santo, 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 santo. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. E os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Você pode dizer? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção.
cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Aleluia, aleluia, nós te adoramos, Jesus. Santo, 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 santo. Você pode dizer isso para Ele, que Ele é santo. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Amém, aleluia. Som. Som, amém, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém, glória a Deus. Amém, que Deus maravilhoso, né? Então, uns ajustes técnicos aqui, pegar o violão ali, é assim. Glória a Deus, amém? Pedir para você, então, abrir em João, nós vamos ler ali João 21, versículo 15 até o 20, deixa eu ver. Nós vamos ler até o 15, não, até o 17 aqui.
Nós vamos ler do 20 até o 17. Amém? Do 15 até o 17, desculpa. Então é João 21, 15 até o 17 aqui a gente vai ler. Amém? Pedir para os irmãos então, para a gente orar. Fechar os seus olhos para a gente orar, amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse momento, Senhor. Por estarmos aqui, podemos ouvir Tua palavra, cantar louvores a Ti. Eu peço agora que o Senhor venha mover o sobrenatural nesse lugar, Pai. Seus filhos estão aqui e precisam ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor. Pai, é o Senhor que produz dentro de nós a transformação. E eu te convido, Espírito Santo, toma agora esse lugar, Pai. Eu convido o Senhor, ó Deus, agora a Tua presença, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já está nesse lugar. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está operando em nossos corações. Eu peço, Deus, que o Senhor venha usar a minha vida aqui, Pai. Que eu não venha ser como só um barulho aqui, mas que o Senhor venha usar a minha vida para que a Tua palavra venha ser direcionada aos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos ler também outro versículo, mas vamos seguir aqui com João 21. Amém? João 21, versículo 15 até o 17, eu vou ler aqui, tá bom? Então a palavra de Deus diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? E agora eu pedi para os irmãos acompanhar aqui. Se você não precisa abrir, se quiser colocar aqui para os irmãos acompanhar, é uma leitura rápida. Apocalipse 3, 20. Nós vamos ler. Apocalipse 3, 20. Apocalipse 3, 20. Os irmãos prestem atenção aqui. Essa palavra vocês conhecem muito bem. E ela diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Bom, meus irmãos, nós estamos, o tema do culto de quarta-feira é cura da alma, né? Então, a palavra de Deus, o Senhor, quando nós estamos lendo aqui, o Senhor tem algo maravilhoso para nos mostrar, para nos ensinar através da sua palavra, né? Nós sabemos que esse mês, é um mês dedicado, ao cuidado, para a prevenção do suicídio, a gente sabe disso. E eu orei ao Senhor para que Ele ministrasse algo no meu coração, amém? E pedi para você estar atento aqui, amém? Eu sei que essas duas palavras são um pouco distintas, mas nós vamos entender aquilo que o Senhor está dizendo, amém? Quando nós lemos aqui João 20, 21, ali claramente foi depois da ressurreição de Jesus. Jesus aparece 3 vezes para os seus discípulos, 3 vezes. E há uma situação ali então, em João 21, que Jesus ele chega até a praia e ele vê Pedro pescando. É interessante que a gente sabe que Pedro voltou a pescar e ele não estava pescando nada, E Pedro, imagine o que tinha acontecido com Pedro, imagine aqui, Pedro negou Jesus 3 vezes, E essa palavra, nesse momento aqui, nós vemos Jesus então falando com Pedro, trazendo Pedro de novo para perto, amém? E eu quero que vocês segurem um pouco aí para vocês entenderem o que o Senhor tem para dizer para nós. Em Apocalipse 3:20, nós vemos aqui Jesus, a palavra de Deus dizendo o seguinte: eis que estou à porta e bato. Essa palavra, irmãos, ela não é voltada só, na verdade ela propriamente é para quem já conhece Jesus. Essa palavra não é voltada a quem não conhece, ok? Então essa palavra, quando
ela diz assim: eis que estou à porta e bato, é aquele irmão, é aquela pessoa que entendeu quem é Jesus, aceitou a Jesus, porém, ele tem no seu coração muitas portas, vamos dizer assim, muitos empecilhos, né, que impedem que o Senhor faça a transformação na vida dele. Amém? Vocês entenderam aqui? Eu estou resumindo aqui, amém? É claro que nesse contexto que eu estou trazendo aqui, amém, amém? A palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Então tem muita coisa que a gente aprende, mas o Senhor está trazendo esse contexto hoje. E a gente já vai entender o que isso tem a ver com a nossa vida. Irmãos, como eu já falei aqui, qual é a relação entre essas duas situações? Quando você olha a situação de Pedro e você olha para Apocalipse 3:20, você percebe então Jesus trazendo Pedro novamente para perto e curando o seu coração. Então vocês entenderam aqui? Quando o Senhor entra no nosso coração, Ele transforma, Ele cura. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês conseguiram, ficou claro, né? E nós vamos falar sobre algumas situações aqui. E como eu já disse, na palavra de João 21 aqui, versículo 15, nós lemos até o 17, Pedro, ele estava pescando. Imagine a situação de Pedro, irmãos. A palavra de Deus diz que Pedro negou Jesus 3 vezes e ele chorou amargamente. Você por acaso, alguma vez, pensa aí você já fez alguma coisa que entristeceu a Deus de uma forma tão grande que você chorou amargamente? É claro que é uma situação diferente, tá? É uma situação diferente, mas quem aqui já passou por isso? Você pode responder para você mesmo. Momento que você fez algo assim, que você sentiu que você entristeceu o Senhor, né? Que você fez algo que você não queria, né, fazer ao Senhor. Você chorou, você se arrependeu, mas você sentia aquela dor na alma. E essa palavra está falando sobre isso, né? Porque, infelizmente, irmãos, o que acontece muito na nossa vida como cristão, muitos de nós carregamos fardos. Sabia disso? Muitos de nós carregamos fardos. E nós não percebemos isso. E esses fardos geralmente é a culpa, o medo, a tristeza, a frustração, né? Muitas pessoas carregam o coração frustrado, triste, né? Não só pelo que estão vivendo, mas também pelo que aconteceu a eles. Imagine só, né? Imagine Simão tá lá, né? Pedro tá lá pensando lá no barco assim: nossa, eu abandonei Jesus no momento mais. Imagine vocês. Você coloca no lugar dele, imagina aí. Cara, eu não estava lá, eu ainda neguei, né? É aquela dor dentro da sua alma. Então, isso é algo que nós vemos nos nossos dias. Nós vemos que isso é algo presente, né? E a primeira coisa aqui, irmãos, que nós vamos aprender com essa palavra, é que Jesus, então, Ele dá uma chance, uma segunda chance para Pedro. Aí você fala assim: poxa, mas só uma segunda chance? Pensa aqui comigo, Jesus só deu uma segunda chance para Pedro? Como assim? Irmãos, entendam aqui. Jesus, ele vê Pedro pescando. E é interessante que, se você olhar pela primeira vez, a primeira vez que Jesus encontra com Pedro, o que acontece? A primeira vez, Pedro estava o quê? Estava pescando ali. Não a primeira, mas foi a primeira vez que teve um encontro mesmo, né? Ele já tinha ouvido falar por conta de André. Mas, né, posso estar daqui me embalando um pouquinho, mas é mais ou menos isso aí, tá bom? Mas atentando aqui no contexto, foi a primeira vez que realmente Pedro vê, né, algo ali acontecer na vida dele, ok? Então o que Jesus, ele está pescando e Jesus pede para ele jogar a rede do outro lado. E aí a rede sai cheia de peixe. Então Pedro corre até a praia e se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, eu não sou... né? Ele reconhece quem é Jesus ali na vida dele. E é interessante então que isso acontece novamente. Jesus está lá na praia e ele fala para Pedro: Pedro, ó, joga para a direita aí, ó, a rede. Ele joga a rede e a rede sai cheia de peixe. E você vê então que Pedro, a palavra de Deus diz ali, se você for ler o texto, ele coloca as vestes dele, provavelmente ele estava de shorts, estava mais tranquilo ali, ele coloca as vestes dele, e ali ele pula na água e vai até Jesus. Ele simplesmente, imagina só, né? Você está se sentindo culpado ali, a presença de Deus querendo, você fala assim: nossa, meu Deus, e agora? E de repente você vê Jesus, aí você vê Pedro desesperado, correndo, vai nadando até Jesus, não preciso falar com ele, né?
E aí você vê Pedro ali, naquela situação. E Jesus, então, depois deles terem comido, eles terem um momento de comunhão, Jesus conversa com Pedro. Irmãos, Pedro, ele estava cheio de culpa em seu coração. Você vê que Pedro voltou para aquela vida. Imagine só, quantas vezes você se sentiu, como posso dizer assim, frustrado e não conseguiu fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer? Quantas vezes você pensou assim, eu não vou mais fazer isso na igreja porque não dá certo? Quantas vezes você já pensou assim, eu vou voltar a fazer o que eu fazia? Já passou pela sua cabeça? É óbvio que isso acontece. A gente pensa assim, não, isso não acontece comigo, então você é um crente 100%. Você está firme mesmo, você é um cara. Porque isso passa pela nossa mente. Por quê, irmãos? A gente se frustra. Muitas vezes por conta da culpa, ou até mesmo por conta de uma certa frustração, de algo que aconteceu com a gente. Entendeu? E o Senhor fala ali com Pedro, e é interessante que essa segunda chance é para que Pedro entenda novamente quem ele é. Se você observar aqui, olha o que a palavra de Deus nos diz, presta atenção como que ele fala com Pedro. Olha só, ele diz assim, primeira vez: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele chama ele pelo nome. Ele chega, Pedro, não, ele chega, Simão, filho de João. Sabe o que o Senhor quer fazer na nossa vida todos os dias? Porque nós passamos por isso. Quantas vezes aqui, tá, irmãos, isso é algo muito sério, tá? Presta atenção. Quantas vezes você esqueceu ou passou pela sua cabeça assim, será que eu sou realmente filho? Sabe aquela identidade confusa? Quem é que já teve aquela mente confusa e fala assim, você teve um dia difícil e fica, nossa cara, será que eu sou realmente filho? Eu não me sinto essa pessoa escolhida por Deus. Quem já passou por isso? Porque é isso que acontece com Pedro. E Jesus olha para Pedro e fala assim, Simão, ele está dizendo assim para nós, ok? Ei, vou falar assim, Tiago, meu filho. Você é meu filho, cara. Tipo, para você, peraí. Sabe aquela, uau, imagina Deus falando com você aí. Né? Imagina aí o Senhor falando, ei, minha filha, meu filho. Então ele está trazendo ali, Pedro, acorda, cara. A culpa, o medo que estava colocando no coração dele. Imagine o coração de Pedro triste, magoado, né? Com dor, o nosso coração com dor. Então o Senhor está dizendo isso para Pedro, ele está resgatando ali a identidade. E o Senhor está dando uma segunda chance para ele. E o que o Senhor ministrou nesse primeiro ponto no meu coração? O Senhor quer nos dar todos os dias uma segunda chance. Você entendeu isso aqui? Porque muitos de nós, irmãos, caminhamos, e eu falo, né, propriamente, isso foi, o Senhor ministrou no meu coração. Nós somos pessoas, todos nós, tá? Eu também, que temos muita dificuldade de entender o nosso lugar de filho. A gente pensa, né, a gente carrega muita culpa no nosso coração. Que é um exemplo, pensa aí, hoje você já se sentiu culpado por alguma coisa? Eu tenho certeza que sim. Se você não sentiu, glória a Deus. Mas o inimigo já deve ter te acusado por alguma coisa. Eu falei, tá vendo isso aí, E é interessante que nós nos tornamos filhos doentes. A gente perde o ânimo, irmãos. A gente está perdendo o ânimo. Muitos de nós perdemos o ânimo por conta disso. Você vê Pedro desanimado. Imagina Pedro desanimado pescando lá, jogando a rede. Não vai pegar nada mesmo, minha vida acabou. E levando os outros junto com ele, tá? E é interessante que você leva pessoas junto com você. As pessoas vão desanimando, elas olham para você, para o seu desânimo. E, irmãos, isso é óbvio que você não vai entrar num suicídio, porém, num desejo de suicídio, mas isso pode acontecer espiritualmente. Você entendeu isso aqui? Espiritualmente você vai desanimando também. Você deixa de orar, você deixa de buscar a Deus, você não tem mais convicção. Quem entende o que é convicção? É você falar, não, eu sei porque eu estou aqui, o Senhor me chamou, mesmo que eu tenha erros, mesmo que eu tenha falhas. Se tem uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não espera perfeição de você e de mim. Ele espera que nós lutemos e o obedecemos. Mas nós não podemos ficar aqui, nossa, você é perfeito, você é maravilhoso. É óbvio que você não vai andar no erro, mas errar e se limpar. Entendeu? Vocês entenderam isso aqui? Amém? Então o Senhor está dando uma segunda chance. Então se hoje você está
cheio de culpa, querendo desanimar, se o seu coração está, como é que eu posso dizer, se você está sentindo isso, esse desânimo no teu coração, irmão, presta atenção, Deus quer restaurar o seu coração hoje. Porque todos nós desanimamos. E o desânimo, irmão, tem pegado muita gente. O diabo, ele não tem poder se nós não dermos a brecha, né? Porém, ele sabe olhar para ele, sabe acusar. Sabe aquele momento assim que você fala, sabe aquele negócio que aconteceu lá na igreja? Então, olha, você lembra? Puxa vida. Imagina Pedro. Mas você vai voltar, como você vai voltar a pregar sendo que você negou Jesus, cara? Ô, louco. Quem que já passou por isso? Como que você vai, você falou errado com aquele irmão lá, você falou aquele negócio com aquele pastor, o pastor falou um negócio para você. Imagina. Mas o Senhor está querendo o quê? Nos dar uma segunda chance. Porque é interessante, irmãos, que o Senhor quer curar o nosso coração. Ele quer fazer nos entender que nós somos filhos. E eu vou dizer para você, isso é algo que nos atrapalha. Você já viu uma pessoa seguir em frente parado? Hein? Você já viu uma pessoa seguir em frente parado, assim? Já viu uma pessoa seguir em frente com a vida dela? Pois é, nós conseguimos, nós temos a capacidade de fazer isso, sabia? A gente continua seguindo com a nossa vida, nós vamos à igreja, nós ouvimos a palavra, nós sabemos que Jesus nos liberta e tal, porém na nossa vida parece que... E isso te trava, sabia? Isso nos trava. Isso é algo que coloca empecilho no nosso coração, irmãos. O Senhor quer que você siga em frente. Levanta, sacode a poeira e vai, irmão. O Senhor quer restaurar, Ele quer restaurar o teu coração. Então não importa o que está acontecendo agora. O Senhor está aqui dizendo assim, eis que estou à porta. E nós vamos falar mais sobre isso. Vai ficar mais, isso aí vai mais fundo ainda. Amém? Então imagina aí, como é que está a situação hoje para você? Está tudo tranquilo? Você está super animado? Nossa, vamos lá. Se o diabo chegar ali, eu já dou uma voadora no peito. Vai ser desse jeito? O mínimo que vai acontecer, não vai sair correndo. Vai falar, não posso com isso aí não. É óbvio que você não pode, sem Jesus. Vocês entendem como que é difícil? A primeira coisa, quem aqui já passou por isso? Na hora que você está louvando. Isso aqui, irmão, isso aqui é batata. Você está louvando, você vai levantar a mão, Satanás. Ô louco, você vai levantar a mão? Mas você está com o teu coração azedo com o fulano lá, e o outro fulano que falou um negócio de você também. Não acontece isso? O interessante é que muitos de nós não resolvemos isso. O Senhor está dando chance para nós todos os dias de nos mantermos na presença dEle, reconhecermos que somos filhos, largar esse fardo de culpa, sermos curados nele e seguir em frente. Vocês estão entendendo isso aqui? Porque, irmãos, existe sim, eu vou falar aqui, não vou usar esse termo, mas vamos lá, imagina um suicídio espiritual. Uma pessoa que morre espiritualmente, que está dentro da igreja, não segue em frente, e ela começa a levar as coisas com a barriga, porque está desanimada e está triste. Aí você fala, não, mas não foi porque ela não foi abraçada, não foi porque ela não ouviu uma palavra. Foi porque ela não abriu a porta para ser curada. Olha que interessante, imagina Jesus na sala da tua casa e o resto dos quartos tudo pegando fogo e você fala assim, o senhor não vai entrar aqui não. Nós vamos falar mais sobre isso. Vocês estão entendendo aqui? O Senhor está dando uma segunda chance para nós todo dia. Você entendeu isso? Imagina, irmão, todo dia você pode chegar aos pés da cruz, lá no teu quarto, no secreto, Senhor, cura meu coração, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou sem força. Irmãos, enquanto nós não entendermos que a nossa alegria é o Senhor, que a nossa força é do Senhor, que não vem do homem, que não vem daqui desses muros aqui bonito, a gente não vai conseguir seguir em frente. Amém? E como eu já disse, Pedro era um homem cheio de culpa. E isso travava a mente dele. Né? Quantas vezes você ouviu falar sobre perdão? Quantas vezes, irmão? Eu falo por mim, quantas vezes já ouviu falar de perdão? Né? Quantas vezes já ouviu o pastor aqui pregar sobre perdão? Né? Se tem uma coisa que a gente não consegue perdoar, sabe quem que a gente não consegue perdoar de vez? Imagina só, pensa aí, quem que é a pessoa que você não consegue perdoar? Essa você não vai acertar de jeito nenhum, você mesmo.
Você não consegue perdoar você mesmo. Primeira pessoa que você não perdoa é você mesmo. E você carrega isso, nossa, eu não sei o quê, eu isso, eu aquilo. E é interessante que depois desse eu vira, o fulano falou isso de mim. Porque assim, você começa a se vitimizar. Aquela falta de perdão interior começa a gerar uma dependência, uma coisa assim que você pensa que o irmão tem que suprir você. E você não consegue se suprir em Deus. Vocês estão entendendo isso aqui? Amém? Está todo mundo entendendo? Vocês não estão, que hoje é quarta-feira, é difícil, né? A gente trabalha, né? É pegado o negócio. Mas a gente não consegue perdoar nós mesmos. Agora o Senhor te perdoou e você não consegue se perdoar. E você fica ali se culpando. Quem que não faz isso? E aí acontece o quê? Vem uma pessoa, vem uma situação dentro da igreja ou no trabalho, e a gente começa a se vitimizar, porque a gente já está com aquela, nossa, meu Deus do céu, eu sou um perdedor, eu não aguento, eu sou um coitado, eu estou passando isso, estou passando aquilo, e ainda assim estão falando de mim, ninguém entende a minha situação. Ninguém vai entender, irmão, presta atenção numa coisa, ninguém vai entender a sua situação mesmo, tá? Isso é muito difícil de falar, mas ninguém dos seus irmãos vai entender. Sabe quem que entende? Quem deu a vida por nós na cruz. Esse entendeu. E levou tudo isso na cruz. Ele entende e sabe a solução, e você tem que entender o que ele está falando. Vamos caminhar para o segundo ponto. Apocalipse 3:20, vamos nós lemos. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Imagine só. Jesus está batendo na porta do seu coração hoje. Mas eu sei que tem gente que não vai abrir a porta. Eu sei que não vai. Sabe por quê? O processo de cura é complicado para nós, porque a gente complica. O Senhor começa a mexer na nossa estrutura. E aí Ele começa a falar para você fazer exatamente o oposto da solução que você tem. Começa por aí. Eu tenho uma solução para a minha vida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho certeza que é aqui o caminho. E Deus fala, não. Às vezes Ele manda você esperar, porque na espera você é curado, você é restaurado naquela área. Mas o que acontece? A gente, presta atenção aqui, ó. Imagine só, tem várias portas na nossa alma. Tá? A Bíblia não está falando de portas, mas nós sabemos que a gente é como o amanhecer da aurora. O Senhor vai trabalhando na nossa vida, né? A gente vai como o amanhecer da aurora. Então o Senhor vai trabalhando na gente. Mas, infelizmente, o Senhor fica batendo em algumas portas no nosso coração e a gente não abre. Agora começa a pensar, em qual área da sua vida você não deixa Deus trabalhar de jeito nenhum? Você fala, não, isso aqui eu não vou deixar mesmo, porque não é questão de Deus, eu amo Jesus, mas eu não quero. Quantas vezes a gente já falou isso para Deus? E o Senhor vai continuar batendo na porta. Porque quando Ele entrar ali, irmão, vai acontecer uma transformação. Vai acontecer uma cura. Você entende isso? Só que a gente não quer. Muitos de nós nos apegamos a isso. E aí, sabe o que o final diz? A gente volta a pescar peixe. Você quer voltar a pescar peixe? Vocês estão entendendo isso aqui? Amém? E aí, como é que fica? Então, qual porta da sua alma você trancou hoje? O Senhor quer trabalhar na nossa vida todos os dias. É claro que Ele vai trabalhando devagar. Se Ele for trabalhar de uma vez só, você não aguenta. A gente não consegue aguentar. Mas e pensa aí. É uma cura? É algo que aconteceu no passado? É um relacionamento? O que é? É uma forma que você enxerga Deus? Sabia que tem muitas pessoas que enxergam Deus de uma forma diferente, né? Às vezes a pessoa vê Deus como, tipo, poxa, Ele está lá, eu estou aqui, e ninguém mexe com ninguém, está tudo certo. Já viu isso aí? Está lá, ó, estou aqui, tá, mano, é nós, só que eu não vou trocar ideia não, porque sabe como é que é, né, Senhor? O Senhor tem uns pensamentos, eu tenho os meus, mas eu estou aqui, estou firme. Funciona isso? Irmãos, quando eu começo a falar sobre isso, é muito difícil, porque o Senhor, Ele vai bem na área que te machuca, bem na área que te trava. E o Senhor quer destravar o nosso coração. Eu não estou falando aqui de uma forma, né, para te colocar para cima, mas é a palavra de Deus. O Senhor quer que você seja curado, restaurado. Você quer ser curado e restaurado, irmão? Amém? Quem quer? Você levanta a mão aí. Você não quer, não? Eu quero.
Tem muita coisa dentro de mim que o Senhor está trabalhando, que nem, por exemplo, uma coisa que o Senhor sempre trabalha em mim, e é uma porta que eu fechei há muito tempo, que eu abro ali e fico, Senhor, eu não vou resistir. Eu sou uma pessoa ansiosa. Imagina, irmão, você falar para uma pessoa ansiosa que ele tem que esperar. Você já pensou nisso aí? Eu quero as coisas para ontem, rapaz. Que é isso? Eu quero que as coisas aconteçam agora, irmão. Aí ainda Deus fala assim, não, mas eu vou te abençoar. Vixe, aí que eu fico mais... Fala, não, mas é agora mesmo. Vixe, quando é que vai acontecer? Eu fico assim, ó, esperando. Vixe. Ah, meu Deus do céu, não está acontecendo. Não vai acontecer mais. Aí sabe o que acontece? Você começa a adoecer, porque você fala assim, puxa vida, na minha vida não muda. E aí você pega e fecha a porta. Vocês entendem isso aqui? Você vai continuar fechando as portas? Faz força, irmão. Arranca essa chave daí, joga fora. Fala, não, Senhor, vamos lá. Vamos tentar de novo. Deus está te dando uma segunda chance todos os dias para trabalhar no teu coração. Ele quer curar você, Ele quer restaurar você. Ah, mas quando que isso vai acabar? O dia que Jesus voltar para você. Ou Ele vir buscar a igreja. Pois é. Que eu falo de novo, o perdão. Irmão, como que é difícil perdoar o irmão? É muito difícil. Eu vou falar isso sempre, porque o Senhor sempre toca no meu coração falar de perdão. E Deus sempre coloca um abençoado para me perdoar. Porque o negócio é assim, né? A gente tem que viver. Deus faz a gente viver isso aí. Mas é muito difícil perdoar o irmão. A gente se esquece quem que a gente é. A gente pensa que é melhor. A gente não consegue liberar perdão na vida da pessoa. A gente pensa... Sabe o que é interessante? Tem gente que tem a porta fechada nisso aí e fala o seguinte... Quando tem que resolver, ela fala assim... Não aconteceu nada disso não, tá tudo certo. Não, seu irmão, estamos juntos, é nós, irmão. Tá tudo bem. Não aconteceu nada não. Lá no fundo o diabo está falando assim, olha, rapaz. Olha só, ele não falou o que estava guardado ali dentro. Aí sabe o que está acontecendo? Se você não fala para a pessoa o que está sentindo, para resolver, o orgulho começa a crescer lá dentro. E aquilo vai adoecer na sua alma. Você se torna uma pessoa, já viu uma pessoa amargurada, um crente amargurado, que coisa horrorosa? Até o capeta foge dele mesmo. Fala, rapaz, nem eu suporto ele. Você imagina isso, não é verdade? A gente precisa abrir as portas da nossa alma para Jesus, para Ele poder curar, para Ele poder restaurar os nossos corações. Irmãos, nós precisamos entender que isso é algo muito importante na nossa vida. Nós não podemos guardar o nosso coração, restringir aquilo que o Senhor quer fazer. Quantas vezes o Senhor já falou para você, faz isso, e a gente não faz. Faz aquilo. Ó, um exemplo simples. Conversa com fulano, resolve com fulano. Ó, vai lá pedir perdão para quem? Outras coisas da nossa vida, né? O relacionamento dentro do casamento, por exemplo. Gente, quanto que a gente não é tratado dentro do casamento? Porque ainda impressionantemente, acho que não deve ser esses filmes que a gente assiste, dorama, sei lá. Que a gente pensa que o casamento vai ser uma bênção, que vai ser sempre, não que não é, mas que existe lutas e renúncias. E essas renúncias a gente coloca lá debaixo do tapete e fala, não, o que é isso, rapaz? Você tem que fazer o feliz, se você não fizer o feliz, você vai beijar o Satanás. Não é verdade isso? Isabela, eu olho para ela e falo assim, amor... gente, esses dias eu estava assim, ó, eu estava parecendo aqueles bichinhos de Jacó, sabe? Chorando, assim, ai meu Deus do céu, você tem que fazer isso para mim, onde já se viu? Aí o Espírito Santo chegou em mim, eu olhando para ela e culpando ela, que ela não estava fazendo o que eu queria, que ela não estava me ajudando não sei o quê, que ela não estava... Aí eu peguei, pensando assim, né, e eu estava com aquele assim, ó, sabe aquela cara assim, ó? Igual minha filha, sabe, quando ela está chorando, ela faz assim, um beicinho assim, ó. Aí o Espírito Santo chegou no meu ouvido e falou assim, você só está pensando em você mesmo. Desse jeito. Aí eu fiquei olhando, comecei a sair. Aí o Espírito Santo começou a mostrar, olha só tudo que eu te dei. Olha só a bênção que a tua vida é. Olha só, a tua esposa está aqui, tua filha está aqui, está todo mundo bem, está todo mundo com saúde. Aí eu comecei a fazer assim, ô Senhor, me perdoa. Coloquei a capa, igual o Pedro fez, pulei na água, fui até Jesus e falou, Senhor, me perdoa, né? Porque a gente quer se esconder de Deus quando Ele fala, Ele mostra os erros, né? É difícil? Eu sei que é, mas a gente está abrindo a porta, Jesus é que faz a transformação, não é você.
Aí se Deus começa a chacoalhar a sua estrutura, você fica assim, nossa, meu Deus, deve ser o demônio, deve ser o demônio está se levantando, não sei o que, não, é o próprio Senhor que está trabalhando na sua vida. O demônio é você mesmo que está levantando para impedir. É chato de ouvir isso, não é verdade? Tem um único ser que não sai no nome de Jesus, é você mesmo. Não tem como você fazer, sai, Tiago. Não sai. Deus quer trabalhar nesse instrumento aí. Amém? Então deixa Ele trabalhar no seu coração. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Não fica trancando as portas. Amém? Não deixa essa palavra entrar no teu coração e fazer assim. Não é verdade? E o último ponto, já falei muito sobre isso, mas isso é um ponto diferente. Ele é o nosso fundamento. Jesus, como eu falo assim, Jesus é o nosso fundamento. O que é um fundamento? Imagina isso aqui, ó, né? Piso. Aí você imagina que aqui tem colunas, né? Imagina só. Nós somos uma geração de cristãos almáticos. Nosso fundamento não é Jesus. A gente fala que é, mas é almático. O que é uma pessoa almática? É uma pessoa que só segue os sentimentos e as vontades próprias. É uma pessoa, imagina só ali, o coração, né? A palavra diz o seguinte, ó. O teu coração, a palavra sempre fala, teu coração, aonde está o tesouro, está ali teu coração. Quando a palavra fala isso, você está falando ali da sua consciência, da sua alma. Vocês estão entendendo isso aqui? É ali, não está na sua alma todos os seus sentimentos, suas vontades, não está ali? Tua consciência, o que você quer, não é verdade? Não está ali? O que é uma pessoa almática? Como é que eu posso dizer? Ela não se guia, ela não anda na palavra. Ela não anda pelo que Jesus fala para ela. Ela anda pelos sentimentos da sua alma. Se ela está triste, ela vai por esse caminho. Se ela está frustrada, se ela está azeda com alguma coisa, se ela está frustrada, se ela está, enfim, é a alma que fala. Você viu um crente almático? E ele fica sofrendo pelos cantos. Esse crente, ele fica sofrendo pelos cantos. Porque eu estou sendo perseguido, porque eu não sei o que, é luta. Irmão, se tem algo que tem nessa geração, eu estou falando de mim também, às vezes a gente nos deixa se levar sempre pelos sentimentos da nossa alma. Quantas pessoas aqui já tomou decisões porque estava desesperado, com aquele desespero dentro do teu coração, e a sua alma falando assim, nossa, se você não fizer isso aqui, não vai dar certo. Se você não fizer isso aqui, você tem que fazer isso aqui agora. Não, esse sentimento aqui, aí você está com aquele sentimento do seu coração, mas você não para orar, para falar com o Espírito Santo. Quem já passou por isso? Eu já passei, de várias vezes. Sabe, o crente almático, ele sente, por exemplo, ele está ali frustrado, ele quer uma coisa. Sabe aquele sentimento de querer? Não, eu quero... Um exemplo, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que comer um trem aqui para mim, pelo amor de Deus. Sai até o demônio da frente, né? Porque não pode, não tem que dar um jeito. E depois fica reclamando da fatura do cartão, um exemplo, tá? Mas enfim, entre outras coisas. A gente segue a nossa alma e o Espírito Santo está falando assim, filha, eu cuido de você. E você, nossa, eu preciso fazer isso. Ô filha, eu preciso cuidar. Aí você fica lá, aquela loucura. E você indo correndo para um lado para o outro. E ali, é aquele negócio, é a sua alma gritando, a sua alma falando alto, tampando a voz do Espírito Santo. Quem que já passou por isso? Aí você vai falar, mas o que o Espírito Santo falou para você? Aí você para assim, não sei, não falou nada. Falou, claro, a gente só segue os sentimentos da nossa alma. A gente sabe, irmãos, o que fazer da nossa vida? Não sabe, só complica, só dá problema. E sabe o que acontece com uma pessoa assim? Ela vai se machucando, a alma vai adoecendo. Vocês entenderam isso aqui? Você já viu aquela palavra? Diz assim, a mente dividida é como as ondas do mar, que é levada pelo vento. Já viu isso aí? A palavra de Deus diz isso. Eu não vou lembrar o versículo aqui de cabeça, mas já viu isso aqui? Essa é uma pessoa almática. Não importa o que aconteça ao redor dela, ela começa, a alma dela já entra em desespero. Fala, nossa, vai. Um exemplo que eu vou falar aqui, irmão, que pega nós. Isso aqui pega nós. Tem gente que pega. É as contas no final do mês. A tua alma já grita, não, porque você tem que fazer um empréstimo, pelo amor de Deus, não, você tem que dar um jeito. Vamos vendendo, vamos fazer isso aqui, vamos. E Jesus vai ficando pro lado. Não, peraí, vamos lá. Jesus não vai resolver isso aqui se eu não fizer. Aí você faz tudo. É óbvio que a gente não pode ficar parado, mas a gente faz tudo e a gente não gosta de ouvir isso.
Porque a nossa alma está gritando, ela está dizendo assim, não, 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 não. Eu vou tentar pescar peixe de novo para ver se funciona. Vamos tentar fazer isso aqui? Vamos. E vai se quebrando. E a sua vida espiritual vai morrendo. Você já não ora mais, você já não escuta mais a voz de Deus. Sabe o que acontece com uma pessoa assim? A alma começa a adoecer. Você começa a ser uma pessoa frustrada com a vida. E a sua alma gritando no teu ouvido ali, ó. E você não consegue ouvir o Espírito Santo. Jesus é o nosso fundamento, irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é o caminho para a cura, sabia? Você sabia que a obediência te faz caminhar para a cura, te faz caminhar para a solução. Quando você obedece, você caminha para a solução na tua vida. Amém? E o que a gente vai fazer então? Qual que vai ser a nossa atitude? Nós precisamos parar de olhar só para a nossa alma. Irmãos, não é Jesus, não é a gente que segue, não é a gente que guia a nossa vida mais. A gente não pega mais o controle na mão. É Jesus que direciona o nosso coração. É difícil? É óbvio que você, vamos lá. Se você colocar aqui diante de Deus, você fala, Senhor, eu sei quem eu sou teu filho, e o Senhor cuida de mim. E aí você abre a porta do seu coração, o Senhor entra no teu coração, e Ele começa a curar a sua alma, e você começa a ver o agir de Deus na sua vida. Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Você quer ver isso? Como que você vê isso? Obedecendo. E como que você obedece? Senhor, se Deus mandou você esperar, espera. Se Deus mandou você seguir, você vai. Se o Senhor pediu para você tomar a decisão de uma forma que Ele direciona. Se você, sabe como é que a gente descobre isso? É na palavra, é orando. É aquilo, presta atenção numa coisa aqui. Isso aqui é padrão, tá? Isso aqui é um padrão. Se isso vai te levar para perto de Deus, já é um ponto. Essa rotina vai me levar para perto de Deus? Eu vou ter pouco tempo para orar, né? Então eu não vou poder ir nos cultos direito. Então eu não vou poder ter leitura da palavra porque eu tenho que fazer. Já começa aí. Você já percebeu que o preço que a gente paga é o relacionamento? É o primeiro que vai embora. E a pessoa adoece porque Jesus é a nossa cura. Amém? Ele cura a nossa alma, Ele restaura a nossa alma. Todos os dias, irmão. Quem é que acorda bugado às vezes de vez em quando? Você acorda assim e fala, nossa, meu Deus do céu. Acho que eu vou voltar para a cama porque não vai dar certo não levantar hoje. Já aconteceu isso com você? Acho que é só comigo que acontece isso. Levanta assim e fala, Jesus amado, Senhor, meu Deus, acho que eu vou voltar para a cama porque não vai dar certo não. Primeiro que eu ver acho que vou jogar o Uno em cima de alguém hoje. É só comigo que acontece aí. Ninguém aqui, está todo mundo de boa. Gente, Ele está oferecendo isso para nós aqui. Isso é todo dia. O Senhor fala para mim, filho, confia. Descansa tua alma em mim. E subjuga a sua alma na palavra de Deus. Quando Ele é seu fundamento, você coloca a sua alma em obediência à palavra. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Então, o Senhor, Ele está dizendo para nós, Ele está nos dando uma segunda chance todo dia. Se tem algo para ser resolvido no seu coração, coloca diante de Deus e faça o que Ele te falou, porque tudo que você leva para Deus, Ele te dá uma direção. Irmãos, obedecer a Deus é a melhor coisa que existe. É óbvio que a gente luta com isso, a gente não consegue. Muitas vezes, Paulo falava, bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Mas é uma pessoa que está lutando para fazer, e o Senhor entende isso e Ele está trabalhando. Então, coloca diante do Senhor, o que você não está resolvendo, o que Deus está resolvendo na tua vida, você continua travado, você não deixa, você está se tornando uma pessoa almática, você está ouvindo só a sua alma, começa a analisar, você está ouvindo só a sua alma, o Senhor quer restaurar a sua vida como fez com Pedro. Qual foi a consequência de Pedro, depois daquele, o que Jesus falou para ele? Pedro, tu me amas? Sim, então apacenta as minhas ovelhas. Quando você faz isso, sabe o que acontece com a tua vida? Você gera fruto. Você começa a gerar fruto. O seu testemunho cura outras pessoas. Você leva cura para as outras pessoas. Você leva a libertação para outras pessoas. As pessoas veem o que a gente cantou aqui, Jesus na sua vida. Eles veem a luz de Deus na tua vida.
Você quer ser isso? Você quer viver, você quer ser luz lá no teu trabalho? Lá é um lugar terrível, irmão. O Satanás está em tudo quanto é lugar lá. Amém, você é luz lá dentro e acabou. Não existe isso. Para de ouvir a sua alma. A gente precisa parar de ouvir a nossa alma. Todo dia é isso aí, ô Tiago. Então, em nome de Jesus, cala-te. Vou seguir o que o Senhor mandou. O Senhor mandou esperar. Então freia esse pé aí, em nome de Jesus. Vamos obedecer ao Senhor. E aí, sabe o que vai acontecer? A cura vai vir. E aí, quando você chegar alguém desesperado na tua frente, o Senhor vai falar assim: ó, lembra que eu te ensinei? Fala para ele que ele é filho, que ele é amado, que eu cuido. E é assim que vai. Você entendeu isso? Amém? Eu vou orar com você. Se alguém quiser oração, depois eu vou encerrar, mas se alguém quiser oração por algo na sua vida, entregar algo aqui, eu vou estar aqui, vou esperar. A gente vai orar por isso. E creia, irmãos, é o Senhor que vai operar. Porque o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Há poder no nome de Jesus para transformar qualquer coisa. Quando você deixa Ele transformar o teu coração, irmão, isso se chama, sabe o quê? A gente não conhece muito essa palavra por conta disso, mas se chama um avivamento pessoal. Você tem noção como é poderoso um avivamento pessoal? O diabo nunca mais te pega naquela área. Se ele tenta, ele perde, porque você sabe o que Deus te mostrou ali. Fogo do Espírito Santo queima naquele momento e você fala: não, aqui não. E é impressionante como Deus leva você a pessoas que estão passando pela mesma coisa. E esse avivamento pessoal gera fogo no coração daquela pessoa. E assim vai. Você entendeu isso? Nós precisamos ter experiências com Deus. E como nós temos isso? Eis que estou à porta e bato. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Eu sei que o Senhor está operando nos nossos corações todos os dias. Nós reconhecemos que nós somos miseráveis diante da Tua presença, Pai. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. O Senhor morreu na cruz por cada um de nós. Nós não temos noção de quanto vale uma alma, Senhor, mas todos aqui somos, Pai, muito valiosos para o Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações. Pai, eu peço, Deus, também que o Senhor não venha deixar essa palavra ser perdida no nosso coração, mas que a gente possa, Pai, abrir a porta do nosso coração para que seja curado, para que haja uma transformação, para que haja uma restauração, Pai, nas almas, nos nossos corações. Pai, que essa palavra venha trazer transformação, Pai. Que vidas aqui sejam transformadas, renovadas, que o desânimo saia em nome de Jesus, que saia a dor da alma, que saia o coração azedo. Pai, em nome de Jesus, tira toda a culpa, Pai, a culpa que governa a nossa mente todos os dias. Há muitos cristãos governados pela culpa. Senhor, em nome de Jesus, cura, restaura, Pai. Em nome de Jesus eu peço agora que a Tua palavra venha trazer transformação, Pai, de mente no coração. Como a Tua palavra diz, Senhor. Pai, que uma mente renovada pela Tua palavra, uma mente guiada pela Tua palavra, o Senhor é o nosso fundamento. Então eu peço, Deus, que quem está aqui hoje seja restaurado, seja curado, seja liberto. Pai, seja qual for as mazelas que existem dentro do nosso coração. Senhor, se é os olhos, se é as atitudes, se é a língua, Pai. Liberta, cura, restaura. Se eram os pensamentos de morte, pensamentos de perda, pensamentos, Pai, de desistir, pensamentos de falência, Pai. O Senhor vai retirando agora, que Satanás perca esse poder agora nas nossas vidas. Pai, eu peço em nome de Jesus, toca agora, Pai. Liberta esses corações. Em nome de Jesus, liberta essas mentes agora. Que as almas agora, Pai, que a nossa alma, o nosso coração venha descansar do Senhor e aprender do Senhor que é manso, que é humilde. Pai, em nome de Jesus, aquieta a nossa alma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Pai, em nome de Jesus, como a palavra diz, por que perturbas a minha alma? Por que te perturbas, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha tocar os corações. Liberta as mentes, Pai. Liberta os corações e que nós possamos ter, Pai, experiências com o Senhor. Pai, que nós possamos ter avivamentos dentro de nós, todos os dias conhecendo o fogo do Senhor, conhecendo a Tua presença, a Tua plenitude. Pai, em nome de Jesus, cura a nossa alma. Eu te peço, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor,
Pai, frutificar nos corações aqui, em nome de Jesus. Leva eles para casa em segurança, Pai, em nome de Jesus, e que o nosso coração seja, Pai, um lugar, um coração, um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, para que o Senhor continue trabalhando, moldando conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, amém. Se alguém quiser oração...